Aqui, para alguns casos, se vocês já tiveram algo com essa pessoa tá num desespero de querer casar com vocês. Sabia? Olá, signo de Gêmeos, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura de vocês. Leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragem de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Gêmeos, próximos 7 dias, leitura de amor. Energia predominante para os próximos 7 dias. Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Os amantes. Carta de vocês. Gêmeos. Eita, Gêmeos. Bom, essa carta ela traz uma energia de conexão de almas, né? Vocês conhecendo a conexão de almas de vocês. Aqui pode ser vocês tomando uma decisão que envolve o emocional de vocês, pode ser vocês tendo que tomar uma decisão entre duas pessoas, também pode ser, tá? Vamos entender mais. Signo de Gêmeos, mais uma energia para os geminianos, próximos 7 dias, leitura de amor. Gêmeos, mais uma energia, espiritualidade. Não foi perda, foi livramento. Aqui algo vai acontecer na vida de vocês, é o que eu falei. Talvez, para alguns casos, vocês vão ter que decidir entre duas pessoas, por exemplo. Tá? Por exemplo, deixar o casamento de vocês. Pessoas que eram casadas, estavam num casamento já desgastado. E eu ficava adiando. É como se vocês... acontecesse alguma coisa aí que obrigasse vocês a tomarem uma decisão. Ou vocês perceberam que a vida de vocês realmente estava empatando, vocês estavam perdendo muito tempo com esse relacionamento, tá? Mas ao mesmo tempo vocês não conseguiam desapegar, né? Ou vocês, sei lá, estavam levando o relacionamento só por comodismo mesmo, né? Conveniência. E algo acontece aí para obrigar vocês a saírem dessa situação. E que para alguns casos vocês podem até chegar a lamentar, tá? Para alguns casos isso aí vai acontecer ainda. Pode ser que até vocês cheguem a se lamentar, caramba, aconteceu isso aí, eu não queria que fosse assim, não queria que não sei o quê. Mas é como se... Então, é esse o recado dessa carta aqui. Não foi perda, foi livramento. Ou vocês vão descobrir uma traição. Tem uma situação aí que vai envolver o emocional de vocês. E a espiritualidade está querendo que vocês encarem dessa maneira. Olhe para essa situação, olhe para isso que aconteceu como um livramento. É o que estão dizendo aqui, tá? O que mais do que estamos falando? Leitura de amor para Gêmeos, próximos 7 dias. Leitura de amor para Gêmeos, do que estamos falando? A Fênix Gêmeo. Nova fase. Transformação, crescimento, mudança de pensamento. O renascer das cinzas. Tem uma grande mudança aí vindo para vocês, né? Vocês vão se arriscar. Vocês vão se arriscar. Vocês sendo muito estratégicos aqui. Tá? É como se estivesse dizendo, eu ainda tenho uma carta na manga. Vocês vão se arriscar a algo aqui. Atração, flerte, encontro, tentação. Aqui ou vocês vão conhecer alguém, ou vocês já estão conhecendo alguém, tá? Por quem vocês estão se sentindo muito atraídos. Pode ser que vocês peçam ajuda de alguém, de uma terceira pessoa para aproximar vocês. O que mais um aqui? Competição, inimigo, uma outra mulher.
aqui pode ter uma pessoa que vai atrapalhar essa conexão de vocês. Gente, pode ser que vocês conheçam alguém que vocês vão encarar como sendo a conexão de almas de vocês. Vai ter muita atração por essa pessoa. Vocês vão querer se encontrar com essa pessoa. Vocês vão querer se permitir, vocês vão arriscar. Eu vou querer me permitir viver uma nova história, uma nova situação. É o renascer das cinzas, né? Uma mudança de ponto de vista, uma mudança de pensamento. Então, se vocês estavam muito apegados ao relacionamento anterior de vocês, vocês desapegam. Existe uma transformação, um crescimento, uma evolução aqui, no que se refere a relacionamento afetivo amoroso. Porém, tem uma pessoa aqui tá falando uma outra mulher, que pode tentar atrapalhar isso. Pode ser a ex? Pode. Pode ser a mãe? Pode. Pode ser uma amiga que tenha interesse em vocês? Pode, ou tenha interesse na outra pessoa, na conexão de vocês? Pode ser uma pessoa em comum entre vocês? Pode também. Mas tá muito forte a energia de uma mulher aqui, tá? Separação aqui. Alguém com saudades, alguém triste, alguém pensando muito em vocês ou vocês pensando muito em alguém. Transcendendo obstáculos, nova fase, encontro, de novo. Essa pessoa que vocês vão conhecer, que vocês vão encarar como sendo a conexão de alma, se vocês vão ter atração física e tudo mais, aqui tá muito forte energia de encontro, vocês estão querendo marcar um encontro dessa pessoa. Transcendendo obstáculos, tá vendo? Vocês superando obstáculos. Existe alguma coisa que estava te prendendo aí ao passado, que é o que a espiritualidade tá dizendo. Não foi perda, foi livramento. Segue adiante, gêmeos. É como se estivesse falando isso. Vocês superando esse obstáculo aí. E esse obstáculo pode ser essa pessoa. Essa cobra que tá aparecendo aqui. Energia de uma outra mulher. Tá escrito aqui. Competição, inimigo. O que é competição e inimigo? Então significa que esta mulher... Supondo que vocês aí, gêmeos, sejam homens, tá? E vocês conheçam uma outra pessoa aqui, que vocês vão encarar como sendo uma conexão de almas. Essa mulher, que pode ser a ex de vocês, ou pode ser a mãe de vocês, enfim, tá? Vai tentar atrapalhar. Ela vai ver esta pessoa, esse ser de luz aí, por quem vocês vão se apaixonar aí, como uma rival, como um inimigo. Competição, tem energia de competição aqui. Por que pode ser uma mãe? Porque existem mães possessivas também. Né? Pode ser uma amiga que goste de vocês? Pode. Pode ser também, que não vai querer que vocês... Vai fazer de tudo para atrapalhar essa conexão aqui. Agora, se vocês forem mulheres... Pode ser que uma amiga de vocês que que conheça esse ser de luz por quem vocês vão se apaixonar aí, né? Pode ser uma amiga em comum entre vocês. Pode ser que essa pessoa, essa mulher, que é sua amiga, amiga entre aspas, né? Também tenha interesse nesse ser de luz. Então só que ela não vai demonstrar, ela vai fazer de tudo pra atrapalhar. Porque aí ela vai começar a te ver como inimigo. Entende? Pode ser a sua mãe? Pode ser. Mais uma vez, energia de possessividade, né? Tem mães possessivas. Ficam com ciúmes, não quer que a filha saia de casa, enfim. Tem energia de uma mulher aqui, que vai tentar atrapalhar. Essa pessoa aí que vocês vão conhecer, pode ser, para alguns casos, pode ser uma pessoa que vocês já conheceram, só que por alguma razão vocês têm uma energia de separação aqui. Pode ser uma reconciliação? Pode ser também uma reconciliação, tá? Se não for esse caso, né, de vocês estarem casados e vocês terem que se separar, e pode ser que vocês tiveram um relacionamento breve aí com alguém, vocês se separaram dessa pessoa, e eu vejo que essa pessoa tá com muita saudade de vocês, pensam muito em vocês, então ela tá disposta a superar obstáculos aqui para vir na direção de vocês. Só que pode ter alguém que vai atrapalhar.
Essa pessoa quer encontro com vocês. Isso com certeza essa pessoa quer encontro, tá? Ó, tem uma energia de obsessão por vocês. Pode ser essa mulher aqui. Ela não vai deixar vocês em paz aqui, viu? Vocês fazendo escolhas mais saudáveis na vida e no amor. Vocês se dando mais valor. Eita, nós, gente. Tem alguém na cola de vocês aí, ô gêmeos. Tá? Vamos ver aqui com o tarô. O que mais para gêmeos? Do que estamos falando? Signo de gêmeos, Sol, ascendente Vênus, leitura de amor, próximos 7 dias. Mas saiu ali transcendendo obstáculos. Eu vejo que vocês vão superar isso daí, tá? Vocês vão resolver essa situação aí. Por isso que a espiritualidade tá falando que não foi perda, foi livramento. Talvez vocês descubram que essa pessoa estava tentando, ou vai, né, tentar atrapalhar o relacionamento de vocês, e vocês vão dar um chega pra lá nessa pessoa. E para muitos casos pode ser que seja a mãe de vocês, pode ser que seja uma amiga muito próxima, né? Então por isso que vocês vão ficar meio assim. Por isso que eu falei que eu senti aquela energia de ficar meio, sabe, meio chateado de repente, ou caramba, por que tinha que ser assim? É como se fosse uma decepção, sabe? Mas é como se a espiritualidade estivesse falando que isso foi necessário, infelizmente, né? Toxicidade, sentimento de possessividade pode acontecer dentro da própria família também, gente. Infelizmente, né? Existe isso também. Por causa de pais, mães muito possessivas, né? E tal, muito controladoras. E impede que os filhos vivam a vida deles também. Isso acontece. Tá? Entender. Hierofante. Tá? Então, se não forem vocês, essa é a pessoa do lado de lá que vai conhecer vocês, ou que, né, que vocês já se conhecem, vocês se afastaram, não sei. Vou colocar como sendo de lá de lá, tá? Só para facilitar a leitura, tá, gente? Eu não tô do lado de ninguém, tá? Porque tem gente que comenta que eu tô... Ah, você tá do lado, você tá defendendo gêmeos. Eu não tô defendendo ninguém, gente. Não tô defendendo ninguém, tá? Eu só escolho um dos lados para facilitar a leitura. Vocês, eu sempre falo, fiquem à vontade pra... né, vocês se colocarem aí de acordo com a realidade de vocês, tá? A leitura pode estar espelhada. Totalmente normal numa leitura coletiva, né, gente? Não tem como eu saber quem é quem aqui, certo? Então, colocando lá de lá, como se fosse do lado de lá, essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas, tá? Então, para alguns casos, vocês já se conheceram, para alguns casos, vocês tiveram aí uns rolês aí, né? Aconteceu algumas coisinhas aí, mas vocês tiveram que se afastar. Aconteceu alguma coisa que vocês se afastaram, não deu certo, por alguma razão. Essa pessoa pensa muito em vocês, essa pessoa quer se encontrar com vocês, essa pessoa vai se arriscar, tem a energia da Fênix, existe uma transformação. Se essa pessoa se tinha algo que ela pensava que estava impedindo dela se aproximar de vocês, pode ser um apego, pode ser um trauma, pode ser um medo, pode ser, enfim, pode ser o que for. Ou é uma pessoa que preferia viver a vida de solteiro, de solteira. Existe uma mudança de pensamento aqui, tá? Isso muda. Essa pessoa vem querendo compromisso com vocês. Já abriu com o Hierofante, que é energia de comprometimento, de casamento. Tá? Então não que essa pessoa vai chegar e vai pedir vocês em casamento de cara. Se vocês já tiveram um relacionamento, para alguns que já se tiveram, né? Se teve, mesmo namorou, alguma coisa, pode até ser que essa pessoa chegue com um anel aí. Tá? Agora, para outros casos, pode ser que nem chegou a namorar, ou não chegou a ser muito, né, oficializar no caso. Essa pessoa vai pedir vocês em namoro e não vai demorar muito, vai pedir vocês em casamento, tá? Rainha de Copas, Peixes, Câncer, Escorpião. Deixa eu tirar mais aqui. 6 de Paus, é a pessoa que vai assumir vocês mesmos. 7 de Ouros, o Diabo. Essa pessoa tem muita atração física por vocês, Gêmeos.
Essa pessoa tem muita atração física por vocês. Para alguns casos, a pessoa tem muitos ciúmes de vocês, tá? Vê vocês como uma pessoa de destaque. É uma pessoa... Deixa eu tirar mais. Página de pausa, Essa pessoa vai fazer essa proposta de casamento, de comprometimento, seja pedir vocês em namoro ou em casamento, não vai demorar, tá? E vai pegar vocês de surpresa. É como se fosse aquele tipo de pessoa que de repente enrolava vocês, ou não sabia o que queria e tudo mais. Então, quando essa pessoa chegar e falar assim, vocês vão ficar até chocados. Caramba! Sabe quando vocês já não esperam, que isso não corresponde muito à personalidade dessa pessoa? Sabe aquela pessoa meio devagar, quase parando, uma pessoa que fica sempre em cima do muro, não se decide, entende? Vocês já não estavam nem dando não tava nem tendo muita esperança, sabe? De ter algo com essa pessoa, porque essa pessoa é muito devagar, por exemplo. Então, aí essa pessoa chega assim e pá! Entende? Pede vocês em namoro, assume realmente compromisso com vocês. É alguém que vai querer assumir vocês de fato, tá? Apresentar para amigos, para família, né? Então, se é uma pessoa que não fazia isso, que evitava isso e tal, né? Tinha um comportamento meio suspeito aí, justamente porque é uma pessoa que não sabia o que queria, essa pessoa vai surpreender vocês, tá? E para alguns casos a pessoa pode vir com um pedido de casamento, tá? Porque vem embaixo do hierofonte. Rei de ouros, touro, virgem, capricórnio, rainha de copas, peixes, câncer, escorpião, tá? Então, independente de signo, tá? Essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito romântica, né? Pode ser que vocês já sejam pai, mãe de família. Ela vê vocês como uma pessoa de uma maturidade emocional muito grande, tá? E esse ser de luz é uma pessoa muito trabalhadora, tem uma energia de empresário, de autônomo, de investidores. É uma pessoa muito pé no chão, é uma pessoa estruturada financeiramente, tá? Não é ninguém pé de chinelo chegando perto de vocês, não. Tá? É uma pessoa que tem uma estabilidade financeira já. Tá? Ela vai querer ofertar estabilidade financeira. É uma pessoa que vai transmitir confiança para vocês. Ok? Lembrando que aqui não tem gênero, pode ser homem, pode ser mulher. É só energia, tá? A energia do Rei de Ouros é essa energia. Para alguns casos, pode ser alguém que se preocupe muito com aparência, tá? Para alguns casos. Goste de academia ou alguma coisa assim. Físico, né? Tá? Ás de ouros. Ás de ouros. Tem apoio da espiritualidade aqui. Tem apoio da espiritualidade aqui. Tem uma proposta muito sólida, tá? Essa pessoa realmente vem para se comprometer. Não é uma pessoa fogo de palha aqui, não. Não é. Aqui, para alguns casos, se vocês já tiveram algo com essa pessoa tá num desespero de querer casar com vocês. Sabia? Pode até ter uma certa obsessão por vocês aqui. Porque essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas. Tem muita atração física, tem muito sentimento aqui por vocês. É como se essa pessoa tivesse pressa de assumir vocês porque já demorou demais. Porque aqui tem essa carta do 7 de ouros que fala de tempo de espera. Essa pessoa teve paciência, tá? Para amadurecer as ideias, para tomar as decisões que ela tinha que tomar, para agir. Ela teve paciência. Por quê? Porque é uma pessoa que vibra na energia do Rei de Ouros, é uma pessoa pé no chão, é uma pessoa que planeja as coisas. Mas é como se tivesse chego o momento, tá? Por isso que estava muito forte essa energia de encontro, essa pessoa quer um encontro com vocês. Rei de espadas, tá vendo? Essa pessoa tá sendo muito racional, ela vibrando na energia do Rei de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, vai estar sendo muito racional. A energia de vocês. Ela vê vocês como alguém que vale a pena investir.
2 de ouros. Aqui pode ser uma pessoa querendo equilibrar questões financeiras, tá? Para ir na direção de vocês. Justamente porque essa pessoa quer se comprometer e ela quer poder proporcionar a vocês estabilidade emocional e financeira. Pagem de espadas, essa pessoa observa vocês pelas redes sociais, tá? Ó, é alguém do passado mesmo de vocês, tá? Ela observa vocês pelas redes sociais, pode ser que pergunte de vocês para algumas pessoas. Ela fica relembrando momentos bons que teve junto de vocês, sente saudades. Para alguns casos, essa pessoa ela foi meio imatura com vocês no que se refere à comunicação, tá? Falou que não devia, ou deixou vocês no vácuo, ou se deixou levar por fofocas. Ó, lembra que eu falei que tinha intervenção de uma mulher? Pode ser que uma mulher tenha inventado uma fofoca a respeito de vocês para essa pessoa, tá? Ou colocou coisas na cabeça dela, porque tem uma energia de fofoca. A página de espadas, ele traz uma energia de fofocas também. Ó, fez com que essa pessoa ficasse muito na dúvida. Por isso que essa pessoa ficou aqui, ó, paradona, sem ação nenhuma. Aqui a energia de uma pessoa muito confusa, tá? Uma pessoa que não sabe o que quer, tá? Ou pode representar também uma pessoa que tinha muitos contatinhos, não queria abrir mão da sua liberdade de solteiro, solteira, pode ser também. De qualquer forma, energia de dúvidas aqui. Por isso, essas dúvidas aqui que fez com que essa pessoa adiasse esse encontro, essa procura, essa declaração, enfim. Só que ela finaliza aqui. Finalização de um ciclo com méritos. Ela aprendeu uma lição. Por isso que tem energia da Fênix. O renascer das cinzas. Mudança de pensamento, crescimento, nova fase, transformação está escrito ali. E o mundo, ele representa a finalização de um ciclo com méritos, mas finalização de um ciclo longo, tá? Então, de repente, por muito tempo, essa pessoa era uma pessoa que não tinha atitude, não se posicionava, ou era uma pessoa que tinha muito medo, uma pessoa que tinha muito receio, né? Ou uma pessoa que ficava em cima do muro, ou uma pessoa que não queria abrir mão da sua vida de solteiro ou de solteira. Vocês adaptem. Pode ter a ver com finalização de ciclo no que se refere a relacionamentos superficiais que teve, né? Ou um único relacionamento, mas que foi muito tóxico e essa pessoa adiava para finalizar, né? Ou a gente pode estar falando do comportamento, das escolhas dela, das atitudes, dos pensamentos dela. Por um bom tempo é uma pessoa que insistia em agir de uma forma imatura, como se fosse solteiro, solteira, né? Tem algo aqui que essa pessoa vai finalizar. E isso que essa pessoa finaliza é pro bem dela. É isso que a espiritualidade está falando. Se não forem vocês, lembrando que a leitura pode estar espelhada, tá? Essa energia aqui, ela vem falar justamente disso. Seja o que for aí que essa pessoa encerra na vida dela, foi pro bem dela. Então, se por acaso ela encerrou algo e ela chegou a cogitar, a ter em mente que, será que eu fiz besteira? Será que eu não me precipitei? É como se a espiritualidade estivesse confirmando nesta leitura que não foi, você não fez besteira. Você fez o que tinha que ser feito. E agora está na hora de você ir atrás da sua felicidade. Tá? Ó, vocês vibrando a energia do Rei de Paus aqui. Áries, Leão, Sagitário. Energia de uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que age. Mas aqui é uma pessoa aqui é a energia de uma pessoa muito sedutora, uma pessoa muito bonita, tá? Energia de vocês não, desculpa, da outra pessoa, que eu tô considerando lá de lá, né? Então essa pessoa aqui, tá? Cavaleiro de Copas, uma pessoa que vai vir de uma forma muito romântica, né? Então se for um homem, vai vir trazendo flores, bombons, enfim. Vai querer marcar um encontro à luz de velas com vocês, sabe? Tudo isso aí, tá? Mas eu não posso deixar de citar aqui, tá? A energia do Rei de Paus aqui, do Cavaleiro de Copas, ele fala de uma pessoa. Eu não tô achando que é o caso aqui, tá? Eu não tô vendo como sombra, não. Mas para alguns casos, como é uma leitura coletiva, ele fica meio assim, não dá pra ter certeza.
Mas eu não tô sentindo muito pro lado sombra. Porque se for do lado sombra, é uma pessoa que não se compromete aqui. Mas como eu tô vendo aqui cartas de comprometimento, o Hierofante, né? O Ás de Ouros, o Rei de Ouros, né? Então eu acredito que essa pessoa realmente queira comprometimento sério com vocês, tá? E aqui esteja querendo mostrar, através das cartas, o lado luz, tá? Do Rei de Paus e do Cavaleiro de Copas, que é uma pessoa romântica, uma pessoa que vai querer fazer uma surpresa pra vocês, tá? É uma pessoa determinada, uma pessoa que tá decidida a vir, não é uma pessoa em cima do muro mais, tá? Vai seguir a intuição dela, uma pessoa que tem uma atração física muito grande por vocês, tá? Essa pessoa quer casamento com vocês mesmo. Quer constituir família com vocês, vai fazer uma proposta de amor pra vocês, vai querer construir algo junto com vocês. Eita, nós, hein? Tá? É isso. Agora, essa pessoa, ou vocês, né? Porque a gente não sabe quem que é essa mulher aqui. Mas tem uma energia de competitividade aqui, de inimigo, tá? De malícia, tá? Então é alguém aí que pode ter interesse em vocês, pode ter interesse na conexão de vocês, né? Ou pode ser alguém que você, por exemplo, se você for homem, é uma mulher que conhece essa conexão de vocês, é uma mulher que gosta de vocês. Como vocês não quiseram nada com ela, ela vai lá e vai tentar falar coisa aqui de vocês. Sabe, como é que fala? Ai, como é que fala, gente? Sumiu. É dor de cotovelo que fala? Vocês entenderam, né? É mais ou menos isso, entende? Pode ser isso também. Mas tem a energia de alguém, de uma mulher que vai ver um de vocês aí como inimigo, como inimiga, vai querer interferir aí, tá? Se é que isso já não aconteceu, né? Então, para alguns casos, teve interferência de alguém, por isso que vocês se afastaram, pode ser também, né? E o ser de luz de vocês descobriu. Aí o ser de luz de vocês deu um basta. Percebeu que ia depender da atitude dela, né, de colocar limite e afastar o que tem que afastar, de cortar o que tem que cortar. De repente é uma pessoa que ficava muito naquele receio, né? Ai, será que eu corto? Será que eu não corto? Ai, a pessoa vai ficar chateada, porque não sei o quê, porque é minha amiga, é meu amigo há muito tempo, porque é minha mãe, sabe, coisa assim, pessoa que fica muito no nhenhenhé e acaba perdendo oportunidades, porque são pessoas que vivem uma ilusão, achando que só porque é amigo ou amiga de muitos anos ou porque é família, são perfeitos. E nem sempre é assim. Né? Muitas pessoas vivem relacionamentos tóxicos dentro da própria família. Às vezes um irmão é tóxico, uma mãe é tóxica, né? Só que a pessoa não tem essa consciência. E é como se essa pessoa tivesse essa consciência. Tá? Porque essa energia fala é como se fosse um despertar, mas no sentido de, entende? De a pessoa tomar uma atitude em relação a algo, a alguém. Só que ao mesmo tempo ela fica, caramba, será que eu fiz o certo? Tem essa vibe aqui. Mas é a espiritualidade confirmando que sim, você fez o certo. Ou vai fazer o certo, para aqueles que ainda não fizeram, mas está prestes a fazer. Tá? Ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês, geminianos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.